Notícia importante, muita gente garantindo que Cuca deixará o Corinthians depois da partida contra o Remo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa situação e fala também sobre Flamengo e Fluminense versus Vasco pelo Maracanã, já uma decisão tomada pelo governo. Falo ainda sobre Abel Ferreira e a notícia que vem da França, dando conta de que ele interessa ao Nice. Te atualizo sobre a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil. A emoção de Richard, o autor do gol que valeu a vaga ao Cruzeiro, também no mata-mata da próxima fase da Copa do Brasil. As últimas do mercado, bastidores, a dívida do Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela todas as partidas da Copa do Brasil dessa quarta, vou dar os meus palpites para você se dar bem. Esporte Curitiba, eu vou de esporte. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, para mim dá Santos. Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, de novo Galo. Águia de Marabá e Fortaleza, para mim o Fortaleza vence mais uma vez. Tombense e Palmeiras, mesmo resultado do jogo de ida, vitória alviverde. Corinthians e Remo, acho que o Corinthians em casa, apesar da crise, despacha o Remo. Tem ainda América e Nova Iguaçu, vou de América, e Flamengo e Maringá, vou de rubro-negro. E você, é bom de palpite? Manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Começando o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que anunciou nas últimas horas a renovação de contrato de Marlon Gomes, jogador de enorme potencial para o futuro. O atleta estendeu seu contrato até dezembro de 2026. Quero falar agora sobre o Fluminense, que com a vitória nessa terça contra o Paysandu chegou a 7 triunfos consecutivos. Mais importante do que isso é constatar que nesse período o Flu marcou 19 gols e sofreu apenas 2. Bora falar também sobre Jorge Sampaoli, técnico do rubro-negro, prometeu a pessoas do Flamengo que fará aulas de português para melhorar sua comunicação em entrevistas com o torcedor e também no dia a dia. A ideia é fazer 3 aulas por semana de português. A curiosidade é que ele já esteve no Santos, no Atlético Mineiro, tem casa no Rio de Janeiro, pretende fixar residência por aqui e nunca havia tido essa intenção de ter aulas de português. Bora falar sobre o Curitiba, que prepara para a próxima semana o anúncio do acordo com a SAF. Antes, é bem verdade, o Curitiba ainda precisa das aprovações do Conselho Deliberativo, da Assembleia dos Sócios e também da palavra final da juíza, que está cuidando da recuperação judicial do Coxa. Por último, mas não menos importante nesse giro de notícias, contar que Luan Dias, meio atacante contratado pelo Santos depois de ótimo Campeonato Paulista pelo Água Santa, desfalcará o Peixe pelos próximos 30 dias. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa de grau 2 na sua estreia pelo Santos, no empate em 0-0 no último fim de semana contra o Atlético Mineiro, dentro de casa. Bora de atualizações sobre os resultados dessa terça-feira na Copa do Brasil. Os 4 grandes passaram à próxima fase de oitavas de final, que garante 3.300.000 reais, mas com enormes dificuldades, com exceção ao Fluminense, que já havia feito 3-0 contra o Paysandu em casa e repetiu o placar agora no Mangueirão. Germancano, Keno e John Kennedy, na etapa final, decretaram a nova vitória do Fluminense, que vive fase espetacular, placar agregado de 6-0. O Atlético Paranaense foi aquele que mais sofreu para passar de fase. Havia perdido para o CRB fora de casa por 1-0, saiu atrás no placar, jogando na Arena da Baixada. Paulo Turra super cornetado pelo esquema com 3 volantes no primeiro tempo. Na etapa final, com Alex Santana, o Atlético marcou 2 vezes, venceu por 2-1 e nos pênaltis acabou eliminando o time de Maceió. Já o Cruzeiro foi marcar seu gol da classificação na vitória por 2-0 contra o Náutico, somente no último minuto da partida. Daqui a pouco eu falo mais sobre a emoção do Richard, o grande herói da noite cruzeirense. O São Paulo, enfim, bateu o Ituano, depois de 3 empates em 0-0 entre as duas equipes, incluindo o Campeonato Paulista desse ano e o jogo de ida da Copa do Brasil. Tricolor venceu o Ituano por 1-0, fora de casa, e também se garantiu nas oitavas de final da competição mata-mata do Brasileiro. Ainda é cedo para grandes análises, mas o torcedor do São Paulo parece não demonstrar muita saudade de Rogério Ceni. É que o substituto do ex-treinador
Dorival Júnior tem 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Depois de bater América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e Ituano pela Copa do Brasil, a vitória contra o Ituano e Itu por 1-0, teve o gol salvador de Wellington Rato na etapa final. A curiosidade é que o atacante havia entrado 1 minuto e meio antes de puxar a bola para a esquerda, driblar 2 adversários e chutar sem chance para o Jefferson Paulino. Outra curiosidade, Wellington Rato, comprado pelo São Paulo junto ao Atlético Goianiense, e o Dragão continua reclamando do atraso da primeira parcela. O São Paulo pagou só metade daquilo que devia ao clube goiano. A boa notícia é que com os 3.300.000 reais garantidos a todos os classificados para as oitavas de final, o São Paulo vai ter essa grana para fazer a quitação. Sobre Dorival Júnior, mexidas importantes, especialmente no meio-campo. A entrada do Gabriel Neves, que não era usado pelo Rogério Ceni, foi super elogiado. O Gabriel fez bom jogo. São Paulo, que não teve de última hora o Caleri, testou positivo para dengue e virou desfalque importante. Luciano não conseguiu fazer um bom jogo bastante avançado. São Paulo foi superior ao Ituano, levou mais perigo, criou as principais oportunidades de gol, teve uma posse de bola bastante marcante e tem deixado uma impressão bem mais positiva do que nos tempos de Rogério Ceni. Queria saber a sua opinião. Você está encantado com o Dorival? Acha que está ok? Ou acha que o trabalho não evoluiu em relação ao Rogério? Use o espaço para comentários e avalie. Sobrou emoção na Arena Independência na vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Náutico. O Cruzeiro está na próxima fase da Copa do Brasil, havia perdido para o Náutico por 1-0 no Recife, conseguiu chegar à classificação graças a gols de William, lateral direito, e Richard, que marcou no último minuto o cruzamento da direita. Ele cabeceou sem chance para o goleiro Wagner. 3.300.000 na conta, mais a grana da bilheteria nas oitavas de final e emoção especialmente para o Richard, que declarou depois do jogo uma situação super triste. Ele contou que no ano passado perdeu seu irmão de apenas 18 anos de idade. E ele vinha conversando com Deus, pedindo um gol. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Eu tô anestesiado. Desde que meu irmão faleceu ano passado, Deus sabe quanto eu venho pedindo para fazer um gol, para homenageá-lo. Acordei várias madrugadas pedindo isso. Ele era um espelho para mim e até hoje não consegui entender o propósito da morte dele. E aí o Richard completa. Mas agora é homenagear meu irmão com a certeza de que ele está olhando por nós lá em cima. O Richard se refere ao Rian, de só 18 anos de idade, que faleceu de forma bem precoce na temporada passada. Cruzeiro que precisava muito de uma classificação como essa, não só do ponto de vista financeiro, desses 3.300.000 reais, mas para mostrar ao seu torcedor que existe evolução no trabalho do Pepa. Time que já havia vencido na rodada passada no Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Grêmio, jogou bem diante do Náutico. Foram 28 finalizações, sendo 8 no alvo, mais 15 escanteios, domínio total, apesar de 2 possibilidades de gol do Náutico. O Cruzeiro passa com merecimento. Hora de falar sobre o Corinthians. Será que Cuca aguentará a pressão e ficará no clube ou anunciará depois do confronto contra o Remo na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena sua saída? O que motivou ainda mais problemas pro treinador? É que nas últimas horas o advogado da menina de 13 anos, que foi o pivô de toda aquela confusão em 1987, deu uma declaração super importante, afirmando que ela assegurou que foi vítima de estupro por parte do Cuca. E mais do que isso, a polícia conseguiu comprovar que o esperma no corpo dela era de Cuca. Ou seja, a entrevista que o Cuca concedeu em sua apresentação ao Corinthians, dizendo que não era culpado de nada, que era uma vítima, é tudo uma grande mentira. Onde é que o Corinthians entra nessa história? O Corinthians também alegou que fez um grande levantamento sobre o episódio, procurou a justiça suíça, procurou as autoridades brasileiras e que estava tudo ok. Diante desse cenário, a pressão pela saída do Cuca antes mesmo do jogo contra o Remo é enorme. Não imagino que o Corinthians tomará uma decisão que pode prejudicar ainda mais a preparação para o jogo. Mas, depois do duelo contra o Remo, a coisa pode ficar insustentável, com a lembrança de que o Corinthians perdeu por 2-0 em Belém e tem uma situação dramática. Vai precisar vencer por 3 ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória por 2 gols. 2-0, 3-1, 4-2, leva a decisão para pênaltis. Corinthians em enorme crise técnica, psicológica, de ambiente e muito mais. Para completar, queria seu palpite para o jogo dessa noite. Da Corinthians, da Remo, mais do que isso. Quem passa a próxima fase? Estou curioso para saber sua opinião. O espaço para comentários está disponível para você.
Bora te atualizar sobre a real dívida do Atlético Mineiro. Everton Guimarães trouxe a informação ao longo da terça-feira de que o Galo poderia bater até 2 bilhões de reais de pendências. E esse número constaria no balanço que vai ser divulgado nos próximos dias. O número real da dívida do Atlético hoje é de 1 bilhão 571 milhões de reais. Um acréscimo de quase 300 milhões na comparação com a temporada de 2021 que se encerrou. Ainda assim, o Atlético registrou um superávit de 102 milhões de reais no ano passado. Tem uma explicação importante para esse superávit. Houve uma valorização do patrimônio líquido graças ao valor atribuído à Arena MRV, que está se tornando cada vez mais pronta. E com esse valor, o Atlético conseguiu um superávit que, na verdade, não condiz com a realidade. Importante dizer também que o Atlético bancou apenas com juros da sua dívida na temporada passada cerca de 200 milhões de reais. Não fosse pela SAF, e o Atlético, eu diria para você que hoje é ingovernável. Boa notícia é de que as coisas em relação às negociações com o Peter Greve continuam avançando, e a estimativa é de que no máximo em um mês exista a convocação do Conselho Deliberativo para aprovação do clube como uma SAF, depois para a venda do Atlético para o Peter Greve. Hora de falar sobre Abel Ferreira e mais uma vez o papo de que ele pode deixar o Palmeiras para trabalhar num clube de fora, mais especificamente da Europa. O novo interessado é o Nice, de acordo com informações da RMC Sport lá da França. Só para que você saiba, desde o ano passado o Nice vive uma situação caótica. Demitiu em dezembro o Lucien Favre, o Didier Digard assumiu de forma interina e também caiu. E é nesse contexto que o Nice busca um substituto. Abel Ferreira do Palmeiras, Paulo Fonseca do Nice, Franck Reis e Regis Lebris são os candidatos de acordo com a imprensa francesa. Entrei em contato com um dos representantes do Abel Ferreira para entender se existe alguma possibilidade dele ir embora agora. E essa pessoa me assegurou que não houve consulta nesse momento de clube francês algum. Ele havia recebido uma oferta do Nice na virada do ano, na oportunidade pouco depois da demissão do Lucien Favre. Mas o Abel entendeu que não valeria a pena trocar o Palmeiras pelo clube francês. Sua família havia acabado de chegar de Portugal, a esposa e as 2 filhas, ele está super adaptado ao Brasil e só deixará o Verdão diante de uma oferta de um gigante do futebol europeu. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United. Se não vier algo desse nível, a tendência é que o Abel cumpra seu contrato. Ele garante estar bastante feliz com a camisa alviverde. Bora fechar o vídeo para falar sobre o fim da novela envolvendo a licitação do Maracanã. Não vai haver licitação, mas Flamengo e Fluminense terminarão com um final feliz. Nas últimas horas, os presidentes do Fla e do Flu assinaram junto do governo do Rio de Janeiro um novo acordo de cessão temporária do estádio. Serão mais 180 dias. Esse acordo, inclusive, deve ser divulgado nas próximas horas no Diário Oficial. Dessa maneira, o Flamengo ficará como o concessionário e o Fluminense como o interveniente anuente. O Flamengo, com maior capacidade, solidez financeira, vai ser o responsável em parceria com o Fluminense. Portanto, pela 7ª vez consecutiva, há um termo de permissão de uso entre o governo e os clubes. O Vasco havia entrado na justiça exigindo um chamamento público para que pudesse concorrer com o Flamengo e Fluminense. Eu venho contando a vocês que não havia interesse algum do governo do Rio de Janeiro que o Vasco participasse da administração do estádio. Há um entendimento de que a coisa funciona bem com o Flamengo e Fluminense e é dessa maneira que a coisa continuará. O Vasco, para jogar no Maracanã, vai precisar continuar recorrendo à justiça. E aí, esse fim te surpreende? Era o que você imaginava? Use o espaço para comentários e abuse das suas opiniões. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. A gente volta de tarde com mais notícias, tem programa do Nicola à noite, enfim, tudo para deixar você super bem informado. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar o nosso vídeo e continuar consumindo tudo que a gente publica, beleza? Abraço, tchau!